Pensa só comigo. Imagina se você fosse preparar um sepulcro para você poder ser sepultado quando você padecesse. Porém, aí nesse momento aparece alguém especial na sua vida e você coloca ele no seu lugar, já que ele padeceu, sendo que você ainda não tenha padecido. Você faria isso? Bom, você não entendeu, mas existiu um homem que fez isso na antiguidade, há muitos tempos atrás. O nome dele é José de Arimateia, da cidade de Arimateia. Ele fez sobre uma rocha, sobre uma montanha, um sepulcro. Isso quer dizer, ele cavou a própria cova antes de morrer. E naquele momento, ele preparou para que ninguém fosse sepultado naquele lugar. Para quem não conhece, quem nunca leu, José de Arimateia era um senador. Era uma pessoa do Oriente da sociedade alta. Participava do sinédrio, era um homem rico, de posições e tinha condições financeiras. E era suposto, como muitos historiadores falam, que José de Arimateia era um suposto secreto discípulo de Jesus. E naquele momento, então, naquela época, era um tipo de morte muito torturante para aqueles que era colocado. E também muitos historiadores falam que muitos que padeciam na cruz ficavam lá, principalmente na época dos romanos, que crucificava e deixava lá para as aves do céu comer o corpo de quem morria na cruz. E José de Arimateia fez isso, fez um sepulcro para ele sobre uma rocha, e aí ele soube que Jesus estava sendo crucificado. Como foi que aconteceu dessa forma? Ele foi até Pôncio Pilatos, que naquela época era verdadeiramente governador de Roma, e ele, colocando-se em posição diante de Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Naquele momento ele cedeu, mas antes ele foi ver se realmente Jesus tinha padecido. Por quê? Vejo que Pilatos tinha um grande medo de Jesus não ter morrido, eles ter cuidado de Jesus e ele for viver. Porém, o centurião foi, verificou e Jesus estava morto. Assim, José de Arimateia pegou o corpo de Jesus e colocou no seu próprio sepulcro, como a Bíblia nos diz que não havia ninguém sendo sepultado naquele lugar. Ele cavou a própria cova para ele, porém ele colocou outra pessoa em seu lugar. Isso quer dizer alguém especial. E até hoje, se você for lá,